Olá pessoal, bom dia novamente. Voltando aqui às nossas discussões e reflexões em relação à política e principalmente a atuação dos partidos políticos no processo democrático, né, na política brasileira, a gente estava falando justamente da questão da pluralidade de legendas, né, que nós temos no nosso país. É bom isso? Em certo aspecto, sim, você tem ali uma diversidade muito grande de bandeiras, né? De propostas, de grupos atuando dentro da política. Mas aquilo que primeiramente, né, assim, a primeira visão se apresenta como algo positivo, com, né, uma análise mais atenta, mais adequada, nós percebemos um forte caráter contraditório, né? Porque esses partidos políticos existem, né? Em sua grande maioria, há um abismo muito grande em relação à questão ideológica, né? As bandeiras ideológicas, a agenda ideológica não é seguida. Esses partidos, eles não possuem uma ideologia propriamente dita. Isso não vai, portanto, se manifestar, né, na estruturação dos governos, dos candidatos que serão eleitos por essa legenda, né? E ainda a questão da atuação, né, dos partidos menores como siglas de aluguel para os partidos maiores, né, e como isso é prejudicial para o funcionamento do nosso sistema político. Tá? A função primordial de um partido político, né, se você perguntar, professor, como a sociologia, como a gente pode definir qual é a função de um partido político? É simples, não é uma resposta muito complexa, né? A função primordial de um partido político dentro de um regime democrático é fazer a ligação entre os interesses do povo, das pessoas, com o Estado, né? Lógico que dentro da sociedade brasileira, de qualquer país, não só nosso, existem múltiplos interesses, né? Por exemplo, né, você tem partidos no Brasil que historicamente se identificam com certas agendas. É o caso, por exemplo, do PT, do PDT, do PSOL. Esses partidos, historicamente, são partidos que estão associados aos movimentos sociais trabalhistas, às causas LGBT, né, às lutas de direitos de populações indígenas. Então, são partidos que, historicamente, dentro do seu campo de atuação, né, independentemente da ideologia de cada um, buscam, né, atuações nessas áreas. Agora, você tem partidos, né, como o PSDB, como o PMDB, como o DEM, como o PSL, que são partidos mais identificados com pautas mais conservadoras, né? Mais identificados com os interesses da grande burguesia brasileira, interesses dos empresários, da grande economia, enfim. Então, obviamente, é natural isso, né? Tem que existir essa diversificação, né, de partidos e de campos de atuação para que o debate democrático ele aconteça, né? Ele tem que existir. Então, o partido ele não vai representar toda a sociedade, ele representa um segmento. A partir do momento que ele é eleito candidato, né, independentemente do seu partido, aí sim ele assume um compromisso, né, com a sociedade ao qual ele representa. Tá? Então, por exemplo, você não vai ter a construção de uma aliança. É quase imaginável, né, pensar isso, por exemplo, o PT fazendo uma aliança com o PSDB, né, porque são partidos que no espectro da atuação ideológica, né, são completamente diferentes. Agora, tudo na política é possível, né? Mas estou dando um exemplo aqui de uma aliança pouco improvável, vamos dizer assim, né? Então, essa é a primeira função do partido, fazer essa ligação, né, dos interesses da sociedade, da população com o Estado. Outra função do partido político dentro de um regime democrático é criar no cidadão um sentimento de consciência política, a participação do processo político nas decisões que vão interferir em nossas vidas. Nós estamos nos aproximando novamente de período eleitoral, né? E além de promover a candidatura, porque a gente só lembra dos partidos políticos, né? A nossa cultura política é assim,
Nós só lembramos da existência desses partidos nas épocas de eleição, mas os partidos eles existem e eles deveriam oferecer dentro das suas estruturas cursos de formação política, áreas de debate, né? Justamente para poder enriquecer a participação das pessoas dentro da perspectiva do regime democrático. Mas é aí que os partidos políticos falham mais uma vez no nosso país. Porque não existe esses espaços de discussão, né? Os partidos são tratados como quintais, como propriedades privadas. Você tem grupos, famílias, né, que controlam esses partidos, tá? Então, você tem esse problema. Nós temos a falta de base ideológica, como a gente disse, né, no item anterior. Não há uma base ideológica clara dentro dos partidos políticos no Brasil. Então, isso provoca uma questão, uma crise de identidade, né, de identificação do eleitorado com a sigla partidária. Segundo, a formação de coligações políticas, né, com outros partidos, em troca aí de cargos públicos, de verba, de participações no governo, de certa forma tira do partido, né, e daquele político que foi eleito por aquele partido a autonomia necessária, né, para que ele possa agir dentro de uma perspectiva então do regime democrático. Então, suponhamos, nós estamos aí em um período eleitoral, né, um candidato a prefeito vence as eleições pela sigla X, né? E ele vai ter lá na Câmara Municipal, né, vereadores da sigla X, da sigla Z, da sigla D, da sigla F. Para que ele possa governar, ele precisa do apoio da maioria dos vereadores. Então ele vai oferecer, né, ali, dentro das possibilidades, vantagens para formar uma coalizão, para formar uma coligação. Então, o partido X, que não é ideologicamente próximo, né, do partido Z, vai se aproximar por interesses escusos, por interesses particulares que não deveriam ser os interesses, né, dentro da pauta da lógica política. Então, é esse mecanismo que, infelizmente, acontece no país, que acaba, né, dando aos partidos políticos esse ar de algo criminoso, de algo que não seja legal, né? Que todo político, todo partido é um espaço de corrupção e de roubalheira, né? Para piorar, a gente ainda vive num cenário de extrema polarização política, o que leva o discurso sobre os partidos políticos para um campo agressivo e perigoso, né? Você já deve ter com certeza escutado o fulano é de direita, o fulano é de esquerda, mas será que você sabe realmente o que significa um partido ou um posicionamento político de esquerda, um partido ou um posicionamento político de direita? É isso que a gente vai debater agora, né? A origem do termo, ela remonta lá, né, à Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. Durante esse período revolucionário, né, várias forças políticas se uniram para derrubar a monarquia absolutista dos Bourbons na França. No parlamento francês, do lado direito, você tinha um grupo dos girondinos. Esse grupo político ele representava os interesses da burguesia francesa. E, né, do lado esquerdo ficava o grupo jacobino, que tinha interesses alinhados com a classe trabalhadora, os sans-culottes. Com o passar do tempo, os partidos que se identificam com a causa operária, com as causas populares, são os partidos de esquerda. Os partidos conservadores, que se identificam mais, né, com a pauta da burguesia, são os partidos de direita, né? Então, essa é a divisão clássica. Falar de direita e de esquerda no Brasil é muito complicado, justamente pela falta de fidelidade ideológica das siglas em relação à questão da sua atuação. Eu dei o exemplo do PSDB, né? Partido da Social Democracia Brasileira. Deveria ser um partido de, no mínimo, centro-esquerda, mas não é, nunca foi. É um partido de direita, é um partido que atuou, né, colocou em prática princípios neoliberais. O Partido dos Trabalhadores, o PT,
que deveria ser um partido de esquerda, né? Não foi também, né? Durante o governo PT houve a Febraban, né? A Federação dos Bancos do Brasil, alcançaram o índice de lucro maior da sua história. Como é que você tem um partido de esquerda que se diz trabalhista, né? Entre aspas ali, socialista, alinhado com os princípios da classe operária, e bancos privados estão lucrando em níveis inimagináveis. Então, no nosso país é muito complicado a gente definir essa questão da direita e da esquerda, né? E hoje se usa muito esse direita e esquerda para assumir certos posicionamentos que, né, beiram aí o radicalismo, infelizmente. E aqui eu coloquei um quadro que faz aqui uma separação, né, dos interesses dos partidos de esquerda e dos partidos de direita. Então, a esquerda ela tem uma perspectiva coletivista, né, a ideia de socialismo, né, de divisão dos meios de produção e da riqueza, o Estado como administra as empresas, os recursos da sociedade, maior regulamentação da economia, a manutenção de direitos trabalhistas, né, seguridade social, enquanto os partidos de direita estão afinados mais com as perspectivas capitalistas, né, econômicas, né, neoliberais, a diminuição do Estado, a garantia da livre concorrência, do livre comércio, né? Então você tem aqui, a um grosso modo, a diferenciação, né, desses dois grupos que atuam, né, ideologicamente em vários partidos aí no Brasil afora e no mundo também, né? Então, além dessa questão dos partidos, vamos falar um pouquinho também da questão da representatividade do sistema político. No caso, o Brasil é uma democracia, né? É uma democracia onde historicamente recente. O Brasil, ao longo dos seus 500 anos de história, teve pouco mais de 70 anos de experiência democrática, tá? Então nós temos uma democracia muito jovem, que tem muito para crescer, né? E qual o sistema de democracia que nós usamos? Existem basicamente dois, né? A democracia direta e a democracia indireta ou representativa. A democracia direta é aquela onde os cidadãos, eles mesmos, criam as leis e participam da administração pública. É o caso, por exemplo, da democracia ateniense, né? Hoje, num país como o Brasil, com 200 milhões de habitantes, é impossível você ter uma democracia direta, né? Cada cidade se reunir para decidir, né? Enfim, seria muito complicado. Então, o que nós fazemos hoje? Uma democracia indireta ou representativa. A gente elege, né, o candidato, nossos representantes, seja para o executivo, legislativo ou judiciário, tá? E esses vão criar as leis, administrar o Estado, seguindo os interesses da sociedade, né? Os interesses daqueles que votaram, dos seus eleitores. Esse é o sistema usado no Brasil, praticamente no mundo ocidental como um todo. Então, para que esse sistema funcione, é necessário que os partidos políticos sejam siglas saudáveis, né? A gente quer mudar a política do nosso país, eu comecei do vídeo passado falando sobre isso, mas se a gente não começar a mudar a estrutura partidária, né, não usar os partidos como balcão de negócio, com interesses particulares, e preservar, né, os aspectos políticos e ideológicos, a democracia ela nunca vai conseguir se estabelecer de fato no nosso país. Beleza? Então é essa a reflexão que nós vamos fazer nesse capítulo. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a estrutura partidária do nosso país, né? E que a reflexão valha. Vocês estão chegando na idade que vão votar, né? Talvez alguns aqui já votem pela primeira vez nesse pleito eleitoral, mas é importante, né, ter essa consciência e esse exercício em relação à construção partidária do nosso país. Beleza, pessoal? É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.